Tem muito fanboy aqui no canal, tá? Defendendo motores 3 cilindros. Nada contra, sabe? Eu sou até a favor de novas tecnologias, mas desde que elas, pelo menos, tragam algum custo-benefício. Então hoje, mais uma vez, vamos falar dessa polêmica dos motores 3 cilindros, tá? E as correias, principalmente correias dentadas banhadas no óleo. Os motores de 3 cilindros se tornaram protagonistas em mercados como o brasileiro, embalados pela promessa de eficiência energética, redução de emissões, muito legal, né? E custos mais baixos. Porém, por trás desse marketing, no entanto, existem detalhes técnicos que estão gerando discussões acaloradas entre especialistas e consumidores. Entre eles, o uso da polêmica da correia dentada banhada a óleo, uma solução que promete maior durabilidade, né? Mas frequentemente entrega dores de cabeças inesperadas. Então, nesse vídeo vamos tentar entender, explorar o motivo dessas mudanças, impactos na manutenção e os desafios enfrentados pelos donos desses veículos. Olha que fiz um vídeo anterior, muita gente também falou aí mal pra cacete, que tá com muito problema, tá? Então, será que estamos realmente avançando nessa engenharia automotiva, ou essas inovações escondem armadilhas para nós consumidores? E o porquê então que esses motores 3 cilindros estão em alta? As montadoras estão sob pressão global para reduzir emissões de carbono. A cada ano, os regulamentos ficam mais rígidos e os motores menores surgem como essa solução, tá? Primeira é a economia de combustível. Menos cilindros consomem menos combustível. Então, menor também emissão de CO2, cumprindo essas metas ambientais sem comprometer muito esse desempenho. Também temos redução de peso, né? Menos cilindros resultam em motores mais leves, né? Esse motorzinho de liquidificador. E, portanto, veículos mais eficientes. No entanto, o que parece ser uma boa notícia esconde a questão de durabilidade e custos de manutenção. O motor o motor menor, quer dizer, trabalha mais enfrentando maior desgaste. Então, qual seria a promessa da correia dentada no óleo? Por que fazem dessa maneira? A correia dentada, banhada no óleo, foi apresentada como uma inovação revolucionária. Menor ruído, pois o óleo reduz as vibrações, né, do ruído do motor. Então, teria até uma maior durabilidade prometida. Supostamente, essas correias deveriam durar até 250 mil quilômetros, tá? E tem também o menor atrito interno, contribuindo para uma economia, né, ali irrisória de combustível. Contudo, a prática mostrou uma realidade bem diferente. E aí chegamos naquele quesito, problema da durabilidade. Embora prometam durar muito mais que as correias tradicionais, né, muitas correias banhadas a óleo apresentam falhas prematuras. Há relatos frequentes de substituições necessárias antes mesmo de 70 mil quilômetros. Já imaginou isso? Que dor de cabeça? Fragmentação dessa correia dentro do bloco do motor. Um dos maiores problemas é o desprendimento dessas partículas, né, que acabam sendo levadas pelo óleo. Então elas acabam entupindo o piscador do óleo. Essas partículas podem obstruir esse fluxo do óleo no motor, causando falhas graves, em alguns casos até necessidade de substituição completa do motor. E olha que eu fiquei sabendo de um Onix aí, tá em alta aí no YouTube aí, 20 mil reais para substituir esse motor. Então temos aí também uma manutenção mais complicada e cara. Como a correia está localizada dentro do bloco do motor, o processo de substituição, né, normal aí do dia a dia, é muito mais trabalhoso e caro. Então por que as montadoras insistem nessa tecnologia? O uso dessas correias está diretamente relacionado à necessidade de reduzir custos, né, e reduzir emissões de carbono. Algumas razões incluem redução do peso e atrito, essencial para atender às regulamentações de consumo e emissões. Tá? Não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Então a simplificação do motor. Para as montadoras, ter a correia dentro do motor pode significar menos peças externas, aquela cara passa do lado de fora com aquelas polias, o que reduz custos. Marketing também ambiental, um motor mais limpo é mais atraente para o mercado atualmente, tá? No entanto, a economia para as montadoras nem sempre é repassada aos consumidores. A gente acaba pagando carinho ainda no Kwid 3 cilindros aí, que acaba arcando com esses custos de reparo mais complexos.
E aí transfere tudo para a gente, né? Esse impacto para o consumidor brasileiro. No Brasil, esses motores estão sendo amplamente oferecidos em carros populares e até SUVs compactos. Para o consumidor médio, isso representa o quê? Manutenções inesperadas, que eu estava querendo falar com vocês. Muitos motoristas não estão cientes da necessidade de verificar regularmente o estado dessa correia. Eles vão andando achando pela promessa que é só trocar o óleo. Então, custo elevado. A substituição dessa correia pode custar até 3 vezes mais o que uma correia tradicional, né, custa. Danos irreversíveis no motor. Um pescador de óleo entupido pode causar falhas catastróficas, exigindo retífica, tá? E até substituição completa desse motor, como esse caso aí do Onix que eu citei. Além disso, o hábito comum de negligenciar manutenções, coisa padrão do brasileiro, né? As manutenções preventivas, aumenta o risco desses problemas mais graves. Ou seja, nossa cultura facilita para esses problemas estarem aflorando. Diversos relatos de consumidores e oficinas já ilustram os desafios dessa nova tecnologia. Proprietários de veículos como Ford Ka 1.0, Chevrolet Onix 1.0 Turbo e até Volkswagen T-Cross enfrentaram problemas prematuros com essa correia. Algumas marcas têm adotado campanhas de recal silenciosas, substituindo essas correias antes que os danos se tornem aparentes. No entanto, em muitos casos, os custos recaem sempre sobre os consumidores, gerando essa insatisfação. E quais seriam as soluções e prevenção? Se você possui um veículo com correia dentada, banhada a óleo, algumas dicas podem minimizar esses problemas. A manutenção preventiva rigorosa. Respeite os intervalos de troca do óleo, sempre usar o recomendado, tá? O óleo recomendado, não bota a mesma especificação não, é o óleo recomendado pelo fabricante. Inspeções regulares, verifique com frequência o estado dessa correia e possíveis resíduos no óleo. Troca até mais cedo esse óleo. Informações, tá? Consulte o manual do proprietário para entender as especificações de troca dessa correia, se atende também campanhas de recal esse carro. Evite economizar com peças paralelas, nesse caso. Correias não originais podem ter durabilidade ainda menor. E qual seria o futuro desses motores aqui no Brasil? A evolução dos motores a combustão enfrenta esse paradoxo. Ao mesmo tempo que precisam ser mais eficientes e menos poluentes, também precisam ser acessíveis. Então, a tecnologia das correias banhadas a óleo é um exemplo de como a busca por eficiência pode sacrificar a praticidade e a confiabilidade que os motores tinham antigamente. Então, a transição ideal seria para elétricos. Com o avanço de veículos elétricos, essas tecnologias podem se tornar obsoletas em um futuro bem próximo, tá? Não estou dizendo para ninguém comprar carro elétrico, não. Estou falando que a pressão no mercado pode transformar essa tecnologia obsoleta. Outro dado também é a pressão dos próprios consumidores desses carros. Reclamações e processos podem levar as montadoras a revisarem essas escolhas. Os motores de 3 cilindros com correias dentadas banhadas a óleo representam um exemplo claro de que como as inovações nem sempre são benéficas para os consumidores, embora atendam a metas ambientais e tragam vantagens para as montadoras. Muitas vezes deixam o consumidor final com a conta e os problemas. Então, se você aí está pensando em comprar um carro com essa tecnologia, pesquise bem, entenda os custos de manutenção e considere esse impacto a longo prazo. No fim das contas, cabe a nós, consumidores, pressionar dessa maneira indireta, sabe? Quando ninguém compra esse tipo de motor, elas vão ter que mudar uma outra solução que realmente traga benefício sem sacrificar a nossa paz de espírito. Então eu peço para vocês aqui, ó, deixe nos comentários a sua opinião. Essas inovações são futuro ou retrocesso disfarçado de avanço? Se gostaram do vídeo também, inscreva-se aqui no canal Artifício Automotivos, ative o sino de notificações para mais análises como essa. E outra coisa, vou deixar aqui, ó, mais 2 vídeos, ó, para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.